Ora, antes de mais nada, quero agradecer ao pastor Ricardo pelo convite. Obrigado, pastora. E também à direção. Portanto, uma semana após a Páscoa. A pedra foi removida. Jesus ressuscitou. Passado uma semana, hoje, o que é que vamos falar? É que Jesus não desiste de ti. É isto que vamos falar hoje. A ressurreição não é só que Jesus está vivo. É que Jesus volta para restaurar pessoas. Já alguma vez te perguntaste, será que tenho futuro? Será que tenho solução? Já uma vez te perguntaste, será que tenho perdão? Será que sou amado? Já uma vez te quiseste esconder? Até desaparecer? Eu posso dizer que em todas estas perguntas eu revejo-me em todas elas. Porque há 20 anos eu ia-me matando atrás da felicidade. A imagem que eu tenho da Páscoa é a cruz, mas também é a pedra. A pedra pesada que fechava o túmulo. Garantir, eu até brinco, que quem estava morto não fugisse, ficasse lá morto. É claro que aquela pedra pesada, que era preciso vários homens para arrastá-la no pó, era para que ninguém entrasse nem saísse, para que ninguém roubasse nem vandalizasse. Como que vamos entrar o assunto, vamos colocar uma pedra. Mas, de manhã cedo, a pedra tinha sido removida. A verdade é esta. Do ponto de vista psicológico, para mim é provocativo. Porque a pedra, eu e a pedra. Porque nós, a gente, também faz isto. Coloca uma pedra sobre assuntos, colocamos pedras e outros colocam-nos pedras e a gente deixa fazer isso. Sabem, a gente enterra coisas. A gente enterra sentimentos vivos, ainda por cima, que nos drenam demais. Aqueles sonhos, a gente enterra também, que nunca deram certo. Se eu tivesse outra vez 20 anos, como diriam muitos, etc. E saber o que sei hoje. A gente também enterra relações que declarou mortas. Pais, mães, ex. E ao mesmo tempo, também colocou uma pedra enorme para não sentir nada, porque doeu muito. Colocamos pedras, enterramos. Não quero falar mais disso. Mas isso sempre acaba por ter uma fatura muito forte, psicossomática, que revela-se em outras coisas. Quando fazemos isto, a pedra pode se tornar um muro, sabem? E esse é o problema. E um muro pode virar um hábito. E um hábito vira identidade. E um dia, a pessoa acorda e acha que isso sempre foi assim. Fechada, endurecida, inacessível, armada para a guerra contra tudo e contra todos. Sem aquela parte de si mesma. Quando na verdade o que aconteceu é que ela apenas enterrou-se. Um conhecido, meu amigo, psicólogo, atendeu uma pessoa que veio falar sobre ansiedade. Uma pessoa de 40 anos, bem-sucedida, tipo, resolve tudo.
essa pessoa foi ter com ele. Só tem uma coisa que ele não resolvia. Não conseguia dizer, eu amo-te para o filho. Ele sabia que amava o menino. De alguma forma, também sabia a criança que era amada. Mas as palavras não saíam. Ficaram umas 4, 5 sessões à volta disso. Até que ele lembrou de um episódio. Ele tinha cerca de 8 anos. Em que falou para o pai que tinha medo do escuro. Como uma criança normal. Tinha medo do escuro. E o pai respondeu: homem não tem medo. Ponto. Homem não tem medo. Ponto. O que é que aconteceu? Uma frase. Uma pedra. E um menino de 8 anos enterrou a parte dele que sentia medo. Que apenas precisava de consolo. Estava só querendo colo. Mas tapou com uma pedra enorme que chamou de o homem não tem medo. Ponto. 32 anos depois, um homem adulto que não conseguia dizer eu amo-te, meu filho. Porque essa parte dele estava dentro de um túmulo que foi colocado naquela conversa que não tinha o que conversar. E a Páscoa também é isto. O túmulo se abriu, mas a pergunta é quantos túmulos com pedras nós temos dentro de nós? Que precisamos que a pedra se remova. A pedra foi removida na Páscoa com Jesus. Quantos túmulos temos dentro de nós? E as vossas pedras já removeram? Então a questão é esta mesmo para hoje. Jesus não desiste de ti. E vamos estar de roda do Evangelho de São João, no capítulo 21. E vamos estar a olhar para os versículos de 1 a 19. E vamos caminhar nisso mesmo. Então, quanto a Jesus não desiste de ti, eu trouxe esta bonequinha que nos representa. E como primeiro ponto de Jesus não desiste de ti, quero abordar os versos 1 a 8. Jesus vem ao nosso encontro. Não sou eu que vou ao encontro de Jesus. É Ele que vem ao meu encontro. E diz o texto, em João 21, 1 a 8. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é um lago. E foi assim que ele se manifestou. E Jesus aparece aqui pela terceira vez após a sua ressurreição aos discípulos. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, olha a frustração, nada apanharam. Quem é que já fez aqui diretas? Eu fiz, muitas. Então, dos 20 aos 40 anos, fazia 2 diretas por semana. A trabalhar em projetos. E posso dizer que sei o que é o fruto de uma direta. Cansado, desesperado, irritado, impaciente. Eu sou como as crianças, quando não comem ou não dormem, a coisa fica feia. Sou eu. Agora, quem já fez uma direta e que no outro dia foi um desperdício? Diz assim: ei, que raio de tempo que eu para aqui passei e nada aconteceu. Então olhem lá o versículo. Naquela noite nada apanharam. Com um catano, com um escafandro. Uma direta, reparem, para além de cansados, estavam desalentados, tristes e
com raiva, frustrados. Se fosse eu, imagina-se naquele barco a fazer isto. Ponham-se lá dentro. Porque é fácil quando falamos dos outros. Agora eu, lá dentro, a viver isto. Verso 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Alguém estava na praia. Jesus. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Que era ele. Eu acredito que com este estado de alma deles, e também, se calhar, algum sentimento perdido, com quem nós tivemos 3 anos desapareceu, pronto, já ressuscitou, mas estamos para aqui perdidos e não sabemos qual é o nosso propósito, o que é que andamos aqui a fazer. E com uma direta e cansados, irritados provavelmente, eu estaria no limite, não sei vocês, mas eu estaria no limite. Verso 5. Perguntou-lhe Jesus, olha esta agora, não apanharam nada? Olhem só a pergunta provocativa de Jesus. Filhos. E eles estavam... Jesus só podia estar a gritar, desculpem lá. Porque já vamos ver que eles estavam a 90 côvados. Portanto, isto dá mais ou menos 90 metros. Cada côvado são 45 centímetros a 50 centímetros. Entre 90 a 100 metros. Então, da praia para o barco. Não é? Então é o que acontece aqui no verso 5. Imaginem-se dentro do barco. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Responderam-lhe, não. E deviam estar com uma galga, com uma fome, com uma larica. Portanto, a coisa neles ainda vai mais ao fundo. Verso 6. Então lhes disse, e vai-lhes calhar recordar uma coisa que quando os chamou, já lhes tinha dito. Reparem, no verso 6. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Pausa. Eu irritado, cansado, no limite, com perguntas provocativas, já tinha mandado a rede à esquerda, à direita, à frente, atrás, durante 8 horas no breu, frio e sei lá o que mais, e mãos molhadas e frias, ainda a receber uma ordem, uma sugestão, para alguns se quiserem, lança à direita, depende do meu estado de alma, se calhar poderia ter mandado bugiar para o outro lado. Mas, aqui é omisso. Jesus diz, lança a rede à direita do barco e achareis, não sei se lhes caiu a ficha, porque, espera, alguém já nos disse isto no passado, já vivemos esta situação. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande a quantidade de peixes. E já vamos ver quantos peixes é que é também. Eu estou-me a continuar a imaginar ali, a fazer aquilo. Ponham-se lá vocês também. Sentir-me-ia, para já perdido, uma indicação aparece, de repente aparece-me aquilo tudo de peixes. Reparem, passo do 8 para 80. De repente, de raiva, frustração, cansado e tudo isso, se vocês apanhassem uma grande colheita, reparem quando ganham uma proposta, quando alguém fecha um negócio, quando acontece algo que vocês gostam, de repente vem a alegria, vem o entusiasmo, vem o estado de alma muda dentro deles, como homens. Então não é? Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, o impulsivo, é o Senhor que lhes aficha. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, portanto ele deveria estar a pescar só com as cuecas, sei lá, o boxers naquela altura não era assim, obviamente, mas cingiu-se, o cinto, como fala-se da armadura, cingir é no cinto, portanto provavelmente pôs para aqui a roupa e mergulhou de imediato. Então Pedro tem este impulso, ouvindo que era o Senhor. Cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Pedro, não se esqueçam, tinha negado Jesus 3 vezes. O estado de alma, qual seria ele, se fôssemos nós? Culpa.
acabámos de cantar. A culpa é uma coisa terrível dentro de nós. Rouba-nos a dignidade. Teria vergonha, porque a seguir à culpa vem a vergonha muitas das vezes. E a vergonha diz, eu sou um erro. Ataca a identidade. Se uma ataca a atitude, o comportamento, a outra ataca a identidade, ainda é pior. Então, mas é mesmo, ele tira-se e vai ter. Não sei se à espera de redenção, o que fosse, lançou-se ao mar. E verso 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Alguém tinha que trazer a pescaria. Arrastando, não meteram dentro do barco. Porque não estavam distantes da terra, senão quase os tais 90 metros, os tais 200 côvados. Então, Jesus não desiste de ti. É Jesus que vem ao nosso encontro. E quero-vos dizer que o problema no meio de tudo isto não é cair. É achar que depois da queda já não há lugar à mesa. Que sou indigno. A culpa afasta-nos. Jesus aproxima-se. Mesmo quando achamos que nos afastamos de Deus. Deus não se afastou de nós. Então, Pedro estava a tentar resolver a vida. E Jesus estava a tratar do pequeno almoço. Incrível. Então, quando falhares, quando eu falhar, não te afastes de Deus. Sérgio, não te afastes de Deus. Aproxima-te mais do que nunca. Atira-te ao mar. Corre. Vai ter com Jesus. Então Jesus vem ao nosso encontro. Ele está lá sempre. Então, como segundo ponto, vamos a Jesus alimenta-nos. Primeiro, Ele vem ao nosso encontro. A seguir, alimenta-nos. Então, para isso, temos aqui o segundo ponto. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus alimenta-nos. Ele toma a iniciativa. Agora há algo. Ele trata primeiro da minha necessidade, do que se passa comigo. Vejam só o que diz em João, capítulo 21, versos 9 a 14. Ao saltarem em terra, verso 9, viram ali umas brasas e em cima peixes. Jesus devia gostar muito de peixes e pão. Já com a multidão também foi peixe e pão para aquela malta toda. E havia também pão. A gente também gosta, uma sardinhada, uns carapaus, é verdade. Portanto, há aqui um ambiente que Jesus cria. Há aqui um acolhimento. Há aqui um restabelecer fisicamente, porque eles passaram a noite a trabalhar, caramba. Naquele estado de alma que há bocadinho estávamos a falar. E já lá vou. Quando Pedro nega a Jesus, havia uma fogueira. Agora para o restauro, há outra fogueira. E só aparece 2 vezes isto na Bíblia, a fogueira. É interessante. É só um pormenor. Verso 10. Disse-lhe Jesus, trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Então se Jesus não tinha lá já peixes, para que é que pede eles trazerem peixes? Eu só posso tirar uma ilação. Ok, Jesus gosta que a gente também dê os nossos passos. A nossa cooperação. Ele também tem que dar passos. Não é ficar lá. Disse-lhe Jesus, trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153, não é pequeninos peixes, não são carapaus nem joaquinzinhos. 153 grandes peixes.
abundância, frutífero. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Não há desperdício. Reparem. Disse-lhe, verso 12, Jesus: vinde, comei. E aqui é engraçado, alguns comentadores com esta frase que vem a seguir. Nenhum dos discípulos ousava-lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E alguns comentaristas falam realmente que, e eu tentei me colocar na posição lá dentro do barco, durante 3 anos, aquele a quem eu achava que ia libertar Israel, morre, ressuscita. Eu estaria um bocado atarantado, porque nunca tinha visto isso na vida. Portanto, eles estavam assim sem perceber o que é que andava a acontecer. E nenhum dos discípulos, se calhar provavelmente por causa disto, ousava perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam. Mesmo tanto perplexos. Porque sabiam que era o Senhor. Se calhar no passado, como dizem alguns comentaristas, comentadores, no passado teriam tido outra reação. Olha Deus! Olha Jesus! E lá iam ter, porque era do dia-a-dia. E quem vê o The Chosen, é interessante, para mim é a série que mais me tem tocado acerca da história de Jesus Cristo. Porque vê-se mesmo aquela relação em imagem. E já está bem feito. E verso 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. Agora vocês cansados, vocês tristes, depois passaram alegres, atónitos, perplexos, chegam junto de Jesus. Agora imaginem que cheios de fome, a sentir o cheirinho daquele pão quente, daquela fogueira a aquecer-vos. Ponham-se lá a aquecer-vos numa praia. Ponham também a sentir o sabor do peixe. Não é no churrasco, isso é a carne. Nas brasas, o peixe nas brasas. Vivam isto. Sabor, cheiro, quente. Todos estes elementos presentes. Olha que conforto, olha que acolhimento de Jesus. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Depois de ressuscitado dentre os mortos. Então falei-vos da fogueira logo no início. E alguns comentaristas dizem: onde houve uma fogueira de negação, aqui há uma fogueira de restauração. Jesus não apareceu com uma acusação, como viram no texto. Apareceu com pão. Portanto, aqui aparece, aqui vai-te alimentar. Deus trata primeiro da nossa fome, depois vai tratar do teu coração. Interessante, esta ponte que faz. E Jesus, na minha opinião, levou Pedro ao mesmo lugar do erro. Mas agora não para condenar, é interessante, mas para o restaurar. E Jesus não voltou para tirar o erro à cara de Pedro. Reparem, Jesus voltou para curar a memória de Pedro. Digam lá uns para os outros: Jesus cuida de ti. Um Deus que faz o pequeno almoço não quer condenar, quer restaurar. Deus não desiste de pessoas que falharam. Sabem porquê? O fracasso não é uma pessoa, é apenas um acontecimento. Registrem esta frase, caramba. O fracasso não é a pessoa, é apenas um acontecimento. Muitas vezes confundimos o erro com a pessoa que errou. Há restauro. Isso não te define. Ainda hoje Jesus cria ambientes para isto, malta. Nós é que às vezes não o aproveitamos. Grupos de comunhão, cultos, conversas intencionais, convidar o outro, vamos tomar um café, vamos almoçar, vem cá à casa, ou nos encontramos, conversas espontâneas. Ainda hoje, Jesus cria estes ambientes. Jesus quer partir o pão connosco. A mesa
É só um pretexto para chegar ao coração. Eu amo-te. Eu amo-te. E então, sim, agora entramos no terceiro ponto. Jesus não desiste de ti. Jesus vem ao teu encontro. Entrando mais dentro de ti, Jesus alimenta-te. E agora, como terceiro ponto, Jesus restaura a alma e o espírito. Ainda vai mais dentro de ti. Até aqui não foi suficiente ainda. Ainda vai mais dentro de ti. Reparem agora o momento certo. Eu não sei se isto se passa, porque a Bíblia não o diz, mas provavelmente foi dar uma caminhada com Pedro, eventualmente, ou à parte dos discípulos. O que se passa agora no capítulo 21, os versos 15 a 17. Mas é o momento certo, depois destes dois primeiros momentos. Então, Jesus restaura a alma e o espírito agora a Pedro. E vamos ver no verso 15. Neste momento certo, em que provavelmente se afastou dos outros discípulos, ou foi dar um passeio. Pensem como é que vocês o fariam. E como é que não se sentiriam envergonhados ou humilhar o outro. Costuma-se dizer, elogia em público, fala outras coisas, que é preciso uma conversa mais íntima em privado. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Reparem o que é que está lá escrito agora. Está lá Pedro. Petros, pedra, Pedro. Não está, pois não. Então quem é aquele senhor agora? É como dizerem para mim, o meu pai chama-se António, ou chamava-se, está com o senhor. Sérgio, filho de António. Então pensa em ti, a chamarem-te pelo teu nome, filha ou filho de. É a parte humana. Não é o novo nome que Jesus lhe tinha dado. Comecemos a pensar nisto. Simão, filho de João, amas-me? Por acaso eu não sei se aqui acrescentaram como eu pus. Sim, Agapó. Reparem só que há vários nomes para amor, porque no grego, para nós em português de Portugal e do Brasil, temos amor. E isso é cá um chapéu que dá para tudo e mais alguma coisa. Mas no grego havia 4 formas e 4 distinções de amor. E aqui aparecem 2. Vão reparando como é que é, o que é que Jesus diz e a resposta de Pedro. Vamos começar pela primeira. Simão, aqui no verso 15, filho de João, amas-me? Agapau. Mais do que os outros me amam? Ele respondeu. Agora vou imaginar como é que Pedro, com culpa e vergonha, estaria a falar. Tenho que me pôr nos sapatos dele, caramba. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Filéu. Já vamos ver o que é isto. E ele lhe disse, cuida das pessoas. Apacenta aos meus cordeiros. Verso 16. Reparem que há 2 diferenças. Uma como Jesus fala de amor, uma resposta como Pedro, naquelas circunstâncias, como se sente, responde. E agora até se conhecendo melhor quem ele é. Porque às vezes é preciso de saber quem nós somos. Porque até as coisas acontecer, nós somos campeões. Mas a humildade vem a seguir. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Continua a dirigir-se à humanidade de Pedro. Simão, filho de João. Patrícia, filha de Ginário. Tu amas-me, Filéu? Perdão, Agapau? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, Filéu. Disse-lhe Jesus, cuida das pessoas, pastorei as minhas ovelhas.
Bom, parece que está aqui um bocado implícito. Para Pedro, amar implica cuidar de pessoas. Começa aqui a aparecer um padrão. Verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou. Terceira vez? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus está a perguntar a Pedro? Simão, verso 17. Filho de João, tu amas-me? Reparem que está aqui agapau agora. Filéu. Há aqui um descer à humanidade de Pedro. Olhem lá. Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Não sei o que é que se passaria na cabeça dele e o pensamento azorado que ele teria no momento, a lembrar-se de toda a sua história, o que é que tinha acontecido para trás. Tu amas-me, Filéu? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Sabem que este Filéu é para amigos. É um gosto de ti. O agapau é um amor sacrificial, um amor incondicional, que Pedro percebeu que não o tinha. E nós temos? Não. Jesus lhe disse, cuida das pessoas, apacenta as minhas ovelhas. Então, quero só aqui dizer alguns comentários sobre aquilo que temos vindo a falar nesta parte de Jesus restaura a alma e o espírito. É que há a descida primeiro à condição humana de Pedro. Simão, filho de João. Ele está a chamar Pedro pelo nome antigo antes de ser Pedro, como aconteceu em João 1,42. Ou seja, Simão, velho homem, impulsivo, instável. Podia ser Sérgio. E estava tudo bem. Eu acrescentava aqui, impaciente. Com alguns buracos na alma. Até que eu tenha conseguido encaixar que obter serenidade é problemas por resolver, também, levou tempo. E eu ia matando atrás da felicidade. Simão, velho homem, impulsivo e instável. Pedro, não tratou por Pedro. Pedra, estabilidade, chamada, propósito. Petros. Quando Jesus, então, diz Simão, filho de João, ele está a levá-lo de volta à sua humanidade, à sua fraqueza. A Pedro que disse, eu nunca te negarei. A Pedro que disse, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. A Pedro que cortou a orelha. Então quer dizer que Jesus está a tratar primeiro do coração antes de tratar do ministério. E às vezes nós fazemos, quando falamos uns com os outros, o que se chama-se bypass espiritual. Damos logo com versículos bíblicos. Ainda não falamos da alma. Do que se passa em termos de trauma, em termos de emoções, em termos de uma série de coisas que é o nosso sistema todo, mental, emocional, límbico e etc. Por aí vai. E todo o nosso sistema nervoso central. Estamos simplesmente a nos ignorar. A colocar pedras. A enterrar coisas vivas. Então Jesus volta a chamar o nome antigo para dizer de forma implícita. Vamos voltar ao início, Pedro. Simão, filho de João. Vamos reconstruir isto desde o coração. De dentro para fora. E vai aparecer aqui realmente as palavras do jogo de palavras sobre amor que Jesus e Simão, filho de João, empregaram. Como temos aí, agapau, amor sacrificial, decisão, compromisso. Podes só projetar. Tá. Enquanto que filéu, amor de amizade, carinho, afeto. Então temos como Jesus perguntou 2 vezes e como Pedro respondeu 3 vezes. E finalmente, como Jesus perguntou filéu, e então Pedro sim respondeu com filéu novamente.
Jesus começa com a parada alta. Pedro, amas-me? Com amor total. Pedro, mais humilde, depois de ter falhado, eu quero sublinhar bem isto. Nós cantamos de galo enquanto não falhamos. Cuidado que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu fiz coisas na minha vida que eu disse, se antes de as ter feito dissesse, alguma vez eu farei isso. Hoje já não digo coisas. Às vezes falo com a minha mulher e ela comigo ainda no carro íamos a falar disso. E Pedro responde, Senhor, eu não vou prometer o que prometi antes, mas gosto de ti. É o que eu te consigo entregar, é a minha verdade. Então, a terceira vez que Jesus emprega a pergunta, ele desce ao nível de Pedro e não usa o tal agapau, o amor incondicional, o amor sacrificial. Reparem que é muito belo isto para mim, que nesta fase, Jesus não pergunta a Pedro, tu sabes pregar? Trabalhar para a igreja? Tu sabes liderar? Trabalhar para mim? Para a igreja? Jesus falando. A pergunta não foi acusadora. Por que negaste? Por que falhaste? Por que fugiste? E nós, às vezes, até entre nós, agora aqui um bocadinho de sadismo para nós. Parece que temos prazer, quando nos fazem qualquer coisa, a gente primeiro... Ok, agora sente lá um bocadinho daquilo que me fizeste. Em vez de ir para a restauração com a pessoa. Mas Jesus pergunta, tu amas-me? Tu amas-me? Essa é que é a questão. Jesus encontra-nos no nível onde estamos. Mas não nos deixa lá. Essa é que é a questão. Chama-nos a cuidar, a servir, a amar. Porque Jesus está a dizer algo do género. Simão, o filho de João, o homem natural, o homem que falhou, o homem que me negou, é esse que eu estou a chamar outra vez. Vem. Isto é muito forte. Jesus não chamou o Pedro perfeito. Jesus chamou o Simão que falhou. Jesus chama-te que falhaste. Continua a chamar-te mesmo falhando. Quer-te restaurar, cuidar. Aqui neste caso de Pedro, como já mencionei, amar Jesus é cuidar de pessoas. Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Aí mostra que temos esse impulso para querer cuidar, porque amamos. Então, quando Deus nos restaura, Ele não começa primeiro pelo ministério. Começa pelo amor. Cuidando. Então, Jesus não te define pela queda, mas pelo amor. Jesus não procura pessoas perfeitas, malta. Procura pessoas que o amem. Que o amem. Nem que seja com gosto de ti. E eu tenho que vos contar isto. Não gosto de fazer, mas vou fazer. Há 20 anos, quando dei um trambolhão enorme, as duas perguntas que ressoavam em mim durante 3 ou 4 meses eram duas. As duas perguntas eram duas, faz sentido. Será que tenho perdão? Será que tenho um futuro ainda? Então estas eram as duas perguntas que ressoavam em mim. Eu cheio de culpa, cheio de vergonha, sentia-me indigno. Será que tenho perdão? Será que tenho um futuro? Andei com aquilo para aí 4 meses a perguntar a Deus, a perguntar a Deus, a perguntar a Deus. E Deus é muito engraçado. Colocou-me um grande amigo na vida.
o António Palma, que caminhava comigo, da igreja de Benfica. E eu estava a assistir aos cultos lá, que ele é lá pastor. E nunca vi uma livraria, estou a olhar ali para a nossa livraria, nunca vi uma livraria tão insípida como aquela, queimada pelo sol, imagina. E eu assim, ei pá, isto está mesmo miserável. No entanto, vi lá no meio daqueles escaparates, vi lá assim uma coisinha com um vidro de correr. Deixa lá ver o que é que está lá para dentro. Olhei, conhecem aqueles marcadores da semilinguido, que é das formiguinhas? Então estava lá dois separadores, e eu assim, olha, deixa lá ver o que é que está para aqui. Então o primeiro dizia, lá com uma formiga, a fazer qualquer coisa, sei lá, já nem sei, mas lembro-me perfeitamente da frase que lá estava escrita. O meu amor é infinito. Olhei, deixa lá ver o que é que o outro diz. Olhei para o outro. Dizia, eu te mostrarei o caminho. E aquilo bateu com uma força. Senti um aperto aqui. É para ti, meu amigo. É para ti. Tinha ali as duas respostas às minhas questões de restauração, de começo de restauração. Chamem-lhe o que quiserem, de existência. Questões existenciais. Será que tenho perdão? Sim. O meu amor é infinito. Será que tenho futuro? Um futuro? Eu te mostrarei o caminho. Já não és tu. Então, Deus não te pede perfeição. Sabe que somos homens falhos e mulheres falhas. Pede amor. E porque eu amo, eu respondo em gratidão. A minha resposta é em gratidão ao amor de Deus. Não é porque, se eu não fizer, não sou boa pessoa o suficiente. Não é porque tenho medo da crítica ou do erro. Não. É porque Ele me ama. Gratidão, malta. É o mais pequenino, mas nem mesmo assim o menos importante. Jesus não desiste de ti. Ele vai entrando dentro de nós. Vem ao nosso encontro, alimenta-nos, restaura a alma e o espírito, volta a dar-nos um propósito. Não nos deixa como estamos. Jesus volta a dar-nos um propósito. Segue-me. Segue-me. Como quarto ponto. E este é para finalizar. No verso 18, Jesus menciona a Pedro como é que ele também irá morrer. E no verso 19 diz: disse isto para significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. 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 Então, a ressurreição é a prova de que o amor de Deus é maior que o nosso erro. O ministério de Pedro não acabou na negação. Começou na restauração. Não é sobre o que te aconteceu, mas o que é que tu fazes com o que te aconteceu. Chega de ser vítima.
não é sobre o que te aconteceu, mas o que fazes com o que te aconteceu. E se eu encarnar isto, deixo de ser vítima. Porque o meu pai me violou. Porque o meu pai não sei o quê. Porque o meu pai ou a minha mãe. Porque o meu ex ou a minha ex. Porque o meu namorado. Porque... Chega de ser vítima, malta. Apenas precisamos de processo de restauração para continuar. Cura o passado, deixa-o para trás, segue com Cristo. Eu sei que durante a dor e na dor é duro. Queremos sair de lá, fugir de lá. Não queremos passar pela dor. Mas precisamos fazer o luto, malta. Precisamos procurar ajuda para todo este processo. E dói. E fala quem teve 7 anos em depressão. Então, depois da restauração, Jesus aponta para o futuro, para o amanhã. Há uma esperança. O sol volta a brilhar. E essa manhã pode incluir coisas que não escolheríamos para nós mesmos. Como Pedro e o seu fim também. Mas, em resposta ao amor de Cristo, rendidos em gratidão e fé, queremos obedecer. Nós queremos obedecer, não por legalismo, mas por amor e gratidão e fé. Por isso fazemos. Caso seja ao contrário, não faças. Isso é legalismo. Só estás a pôr um espartilho e a amarrar-te a ti mesmo. Porque nós o amamos. Porquê? Porque Ele nos amou primeiro. Está escrito. Talvez tu aches que falhaste demais. Agora estou a falar para ti, sim. Estás sentado. Talvez aches que já não dá para voltar atrás. Talvez até aches lá escondido no fundo que Deus já não me pode usar. Mas João 21 mostra-nos uma praia, um pequeno almoço. Obrigado. E acredito que eles tiveram um bom apetite e a Siri é fantástica nisso. Então, um pequeno almoço, uma praia, um processo e Jesus restaura pessoas. E no fim Ele vai-te dizer apenas, segue-me outra vez. Então, restaurar, malta, e a grande lição para mim é curar o passado, não é esquecer, é curar o passado e voltar ao propósito. Tirar aquela pedra dos vários túmulos que podemos ter dentro de nós. E a pergunta final para a igreja que eu coloco é esta. Se Jesus te perguntasse, tu amas-me? O que tu responderias? Oremos. Senhor, obrigado, porque a tua ressurreição não é só poder, é amor. Obrigado, porque tu não desistes de Pedro e não desistes de nós. Há pessoas aqui que se encontram como Pedro. Falharam, erraram, afastaram-se, voltaram para trás. Mas hoje, tu estás na praia à nossa espera.
hoje, tu não vens para nos condenar, vens para nos restaurar. E hoje nós queremos responder: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Amém. Deus vos abençoe.